Graça e paz, irmãos, boa noite. Estava com saudade de vocês. É muito bom estar aqui. Estamos começando hoje o curso de capelania, tá? Um curso básico de capelania, mas vocês vão ter muito conteúdo. Eu mesmo fiz 2 cursos de capelania e sou capelão desde que me converti. Não de direito, mas de fato. Porque no Exército existe concurso para capelão. Eu não fiz concurso para capelão. Eu sou infante. Eu fiz concurso para infantaria, assim como o pastor Vitor e o pastor Zimar. Nós somos infantes. Eu tive a oportunidade de fazer o concurso para capelão, mas não fiz. Porém, durante todo o meu tempo dentro das Forças Armadas, desde que eu me converti já quando eu ingressei nas Forças Armadas, eu exerci a função de capelão. Não só dentro dos quartéis, que é a capelania militar, como capelania carcerária, hospitalar, escolar. Nós vamos ver isso aí, fiquem tranquilos, é só uma introdução. Na verdade, a capelania, se você observar, você é de tudo um pouco, certo? O capelão é conselheiro, ele aconselha. O capelão socorre. O capelão ora, evangeliza. O capelão intercede. Enfim, a função do capelão, ela vai além do que o termo capelão significa. Nós vamos ver daqui a pouco. Você vai fazer missões, vai evangelizar, vai orar, vai interceder, vai aconselhar, vai orientar. Tudo isso aí faz parte do que é ser um capelão, tá? Então, na nossa apostila, para quem já está com a apostila, quem não tiver, não se preocupe, que eu envio. O primeiro item aqui é o que é capelania, certo? O que é capelania? Então, vamos lá. No âmbito geral, é um serviço voluntário. É importante entender que a capelania é um serviço voluntário, tá? A menos que você seja um capelão militar concursado. Aí você vai receber como oficial e vai ser capelão, exercer a capelania dentro das Forças Armadas. Então, você está sendo pago pela União. Não sendo dessa forma, a capelania é voluntária, ou seja, você não vai ganhar dinheiro para ser capelão, como eu nunca ganhei para ser capelão, certo? É um serviço voluntário que presta assistência espiritual de forma interdenominacional. Que nome, hein? Vamos lá. Interdenominacional. Por quê? Porque o capelão ele não pode puxar para uma denominação. Digamos que o capelão é da Assembleia de Deus. Porém, quando ele for exercer a função dele em qualquer estabelecimento, ele não pode levar a visão da Assembleia de Deus. Ele tem que ser interdenominacional. Eita, meu Deus do céu, me perdoe. Interdenominacional, certo? Então, o que significa isso? Significa que ele não vai puxar a visão de nenhuma denominação. Por quê? Porque ele vai atender católicos, espíritas, ele vai atender o irmão da Assembleia, aí vai que ele é da Batista. Se ele for com a visão da Igreja Batista, vai haver choque, e vice-versa. Então,
ele é exercido de forma interdenominacional, tá bom? É levar o outro a pensar na sua espiritualidade, ajudá-lo a se fortalecer e a construir-se no sólido fundamento, que é Cristo, independente de fé que ele professe. Pode ser até um ateu. É por isso que eu digo, o capelão vai evangelizar, ele vai aconselhar. Olha aí. A capelania caracteriza-se pela capacidade e predisposição de amparar o outro por meio da escuta. O capelão ele tem que ser uma pessoa que está apta a ouvir, certo? Ele precisa ouvir. Claro que ele vai falar no momento certo, mas ele também tem que estar apto a ouvir. Predisposição de amparar o outro por meio da escuta, levando-o a pensar no Deus de amor. Este ato cristão de exercer a capelania também era percebido na igreja primitiva. Então você vê, a igreja primitiva exercia esse ato de capelania, mesmo sem o termo e a matéria capelania existirem. Eles assistiam uns aos outros, eles cuidavam uns dos outros, eles evangelizavam, eles aconselhavam, eles orientavam. Enfim, já era exercido pela igreja primitiva. Só que ele foi ser reconhecido com esse nome bem, né, bem posteriormente, bem na frente. Nós vamos ver isso. Qual é o trabalho do capelão? Não se resume só ao que eu vou falar, tá? É falar da razão e da existência da vida, após esta vida. Literalmente, eu chegar para a pessoa e dizer, meu querido, você, principalmente aqueles que não são cristãos, né? Você sabe para onde você vai depois da morte? Você sabe o que acontece com a alma, com a pessoa depois da morte? Você conhece Hebreus 9:27? Entende? Levar a pessoa a uma reflexão. Então, ele deve falar sobre a existência da vida após a morte. Levar a pessoa a crer, a ter fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Levar a pessoa à fé, à esperança e ao amor. É aperfeiçoar a fé com obras. É ser ovelha de Jesus. É uma visão bíblica. Aqui são algumas definições do trabalho do capelão. O capelão ele vai visitar uma pessoa enferma, ele vai para o velório, ele vai assistir à família daquele que perdeu um ente querido, ele vai orar pelos enfermos, ele vai orar pelos que estão encarcerados, ele vai evangelizar, ele vai pregar o evangelho, ele vai aconselhar, enfim, o leque é muito grande, certo? Bem importante aqui, eu até grifei. Capelania, portanto, é uma estratégia de levar pessoas a terem experiências com Deus. A capelania é uma estratégia de levar pessoas a terem experiências com Deus. Por quê? Porque em determinados lugares, um irmão ou pastor, o pastor até tem prerrogativa, mas o irmão, ele não vai ter acesso às pessoas. Porém, o capelão, ele vai ter, porque a lei ampara. Então, eu entro em UTI, certo? Mesmo em horários que não é horário de visita, mesmo que já tenham 2 ou 3 pessoas, cada hospital tem um limite de pessoas por paciente, mesmo que já tenha lá 3 pessoas da família, eu consigo ser o quarto, entrar para atender aquela pessoa.
E, evidentemente, que entrando naquele leito, eu não vou apenas orar, ou evangelizar, ou aconselhar aquela pessoa que eu fui visitar da minha igreja, ou que alguma pessoa, um irmão, um amigo me pediu. Eu aproveito e vou em todos os leitos da UTI. Eu faço sempre assim. E oro com todos, evangelizo aqueles que são possíveis, que muitos estão inconscientes, não conseguem ouvir, estão em coma, ou induzido ou não. E eu pergunto ao acompanhante: olha, eu sou pastor, sou capelão, você gostaria que eu fizesse uma oração pelo seu ente querido? Ninguém recusa uma oração no momento desse, meu irmão. Nunca disseram não. Então eu vou, oro com a pessoa que está ali naquele leito. E vou para o seguinte: e não saio daquela enfermaria, daquela UTI, sem ter passado por todos os leitos. Ok? Então nós vamos, é uma boa estratégia para levar as pessoas a ter experiências com Deus. E entregarem, né, ao Senhor o controle de suas vidas. Muitas pessoas, inclusive da minha família, entregaram suas vidas a Cristo no leito da morte, minutos antes de expirar. A minha avó foi uma. Já no leito, a minha tia também. Nós fizemos o apelo, que nós já vínhamos evangelizando elas há anos. Fizemos o apelo, dei uma palavra ali rápida, um apelo. Elas entregaram a vida a Cristo, minutos depois vieram a falecer. Ah, pastor, foram salvas? Não foram? Bem, meu irmão, isso aí é com elas e Deus. Eu fiz a minha parte. Eu não sou o Espírito Santo para discernir quem foi para o céu e quem não foi. Certo? O último instante da pessoa com Deus é individual, é ela e Deus ali, é particular. Agora tem uma pessoa que se diz pastor aí, que teve revelações de quem está no inferno. Meu irmão, vou ser sincero, não creio nisso. Ela disse que foi no inferno e viu fulano, cicrano, beltrano, mamonas assassinas, não sei quem, MC Kelvin, sei lá o quê. Eu não creio nisso. Qual a finalidade de Deus levar a pessoa no inferno para mostrar quem está lá? Desconheço. Tem amparo bíblico? Não tem. Vai trazer algum tipo de glória para Deus você saber quem está no inferno e divulgar para as pessoas? Não. Então, por isso que eu não creio. Quem não viu falar nesse caso, vai ouvir, porque está aí bastante divulgado nas redes sociais. Então, levará as pessoas a ter uma experiência com Deus, fazendo com que elas entreguem o controle de suas vidas, que é o mais importante, né? É o serviço de pastorear pessoas. Olha aí, o capelão também terá uma função de pastor. Quando você estiver ali com aquela pessoa, naquele determinado local, você vai estar pastoreando. Porque o que é pastorear? É visitar, é aconselhar, é cuidar, é orar, é ouvir. O capelão também tem uma função pastoral. É... Vamos para a segunda parte, segundo tópico. Como e onde surgiu o termo capelania? Interessante, né? É o nome dado ao serviço religioso prestado por militares treinados, mas aqui está falando por militares, começou realmente com a capelania militar. Porém, não é só por militares, civis também. Então, aqui podemos ler. É o nome dado ao serviço religioso prestado por militares e civis
treinados, capacitados, tendo origem nas Forças Armadas do Exército Francês em 1776. Tá bom? Portanto, capelania não é um termo moderno. Claro, se na igreja primitiva ele já exercia a capelania, e o termo foi criado em 1776 no Exército Francês, portanto, o termo capelania não é algo novo, não é algo moderno. Conta-se que na França, um sargento, olha aí, Vitor, tinha que ser um sargento, chamado Martinho, e tinha que ser Martinho também, né? Só não foi Lutero, mas foi Martinho. Ao encontrar um homem abandonado na rua, debaixo de chuva e frio, cortou sua roupa, sua própria capa e o cobriu, num ato de solidariedade, humanismo, caridade, ajuda e amor ao próximo. Este sargento Martinho, ao morrer, teve a sua capa levada como relíquia para a igreja, passando a ser venerada. Infelizmente, né? Começou com a capelania católica. Esta igreja recebeu o nome de Igreja da Capa, daí as derivações: capela, capelão, capelania. O termo capela, capelão e capelania são derivados da capa, certo? Que usou o sargento Martinho ao executar uma ação de solidariedade, humanismo e amor. Então, esse serviço que nós realizamos nas ruas, com os moradores de ruas viciados em drogas, o serviço que nós realizamos nas comunidades carentes, como o pastor Vitor, e nós vamos começar aqui também, o serviço que nós realizamos no sertão, como eu estive agora nesse sábado, no sertão de Buíque, na área rural, realizando uma ação social e evangelismo com mais de 500 pessoas, para mais de 500 pessoas. Isso é ser capelão, exercer a capelania. Você está levando amor, solidariedade, empatia, você está servindo, você está suprindo a necessidade, você está orando, você está pregando o evangelho, evangelizando, você está ajudando com uma cesta básica, com roupa, com brinquedo. Isso é capelania. Ok? Todo mundo entendeu? Entendeu ou não? Hã? O terceiro tópico aqui, terceiro ponto. Amém. Amém? Glória a Deus. O capelão, vamos falar um pouquinho. O capelão é um ministro religioso, autorizado a prestar assistência religiosa e apoio em comunidades religiosas ou não. Não tem na apostila aqui. Mas pode ser uma atividade não religiosa. O hospital é uma atividade religiosa? Não. Ainda que o hospital seja um hospital evangélico ou católico ou espírita, não é um local religioso. Certo? Então, e apoio a comunidades religiosas, não religiosas, conventos, colégios, universidades, hospitais, presídios, cemitérios, corporações militares e outras organizações. Certo? Você pode ser capelão na sua empresa, na sua escola, no seu trabalho, na sua rua, capelão da sua família. Amém? Obrigação do capelão. Vamos ver aqui, obrigações dos capelões.
portar-se com discrição. Bem, você não vai chegar numa UTI ou numa enfermaria do hospital e falar alto. Você tem que falar baixo, tem que olhar baixo, tem que ser discreto. Se vai perguntar à pessoa se ela quer uma oração ou não, uma palavra ou não, você pergunta discretamente. Boa tarde, eu sou o pastor Mário, capelão, e estou aqui visitando os enfermos, fazendo oração. Você aceitaria uma oração? Ou se for parente da pessoa, você aceitaria que eu orasse pelo seu parente? Tem que ser uma coisa discreta, você não pode gritar no hospital, certo? Portar-se com discrição, absoluto respeito, independente de credo, de religião, de cor, de raça, de opção sexual. Eu já fui orar por um aidético homossexual, Deus curou ele. Absoluto respeito e dignidade cristã. Obrigações dos capelões. Ter boa conduta e ser irrepreensível perante todos. Amar sua pátria e se esforçar para que todos quantos os cerquem façam o mesmo. Se você vai com alguém ou com algum irmão, essas pessoas têm que agir de acordo com você, como você vai agir. Então você prepara ela antes, para que a pessoa não saia gritando, dizendo você vai para o inferno se não aceitar Jesus. Entende? Não é assim. Tem que ser preparado. Observando as leis vigentes, que eu vou falar daqui a pouco sobre leis, tá? Zelar pelo bom nome de seus colegas, não permitindo que em qualquer situação haja comentários desabonadores a respeito dos mesmos. Ou seja, alguém chegar para você e disser assim, você está fazendo uma visita, vamos falar da hospitalar. E aí alguém chega e diz assim, pastor, o senhor está vindo aqui, o senhor veio, abordou a gente de uma forma correta, falou, né? Falou bem, orou, aqui num tom bom, agradável. Mas o outro capelão que esteve aqui, ou outro pastor, ele não agiu assim, então não aceite esse tipo de conversa. Até porque ele não está presente, passa a ser maledicência. Então você chega com toda a categoria, toda a classe, toda a educação, irmão, irmã. Eu não vim aqui para falar do que o capelão fez ou não fez antes de mim, certo? Eu só posso falar por mim. Eu estou aqui agora para ajudar a irmã ou seu ente querido. Então a gente não vai entrar nessa questão do que o outro capelão fez ou deixou de fazer. Tá bom, querida? Amém? Amém. Pronto. Tá? Isso é ético. Ter vocação, tá? Tem que ter vocação, porque realmente tem que gostar de fazer isso. E eu acredito que todo cristão que tem o amor de Deus no coração tem amor pelas pessoas. E tem essa vocação. Basta ser um cristão nascido de novo, cheio do Espírito Santo. Ter boa saúde, o ideal, claro, você vai estar ali no meio de um monte de pessoas enfermas, porém, eu vou deixar de fazer isso porque não tenho boa saúde? Até levei uma bronca da minha mãe, porque lá em Buíque tinham mais de 500 pessoas, aglomeração. Alguns momentos eu estava sem máscara, porque eu fiquei com tanta falta de ar que eu tive que tirar para respirar. E ela viu uma foto, me deu uma bronca. Ela está certa, está certo. Porém, eu não vou deixar de fazer a obra porque tenho problema de saúde ou porque posso pegar alguma enfermidade. Não vou deixar. Eu vou sim me cuidar, certo? Como eu estava com máscara. Dentro da possibilidade, vou tomar as precauções, né? As devidas, né? Necessárias precauções. Contudo, a questão de eu ter um problema de enfermidade ou vários,
não vai me impedir de servir o Senhor como capelão. Não vai. Quantas vezes já fui orar por pessoas eu com problema de saúde? Não vou deixar. Ter vocação, boa saúde, vida espiritual verdadeira, ser um cristão, né? Ter devocional com Deus, conhecer a palavra, conhecer as leis, conhecer o Senhor. Isso são requisitos necessários para todo cristão, não é só para o capelão, não. Tá? A principal ferramenta que diferenciará o capelão evangélico dos demais são os dons espirituais. Aí é outra questão, certo? Capelão de uma determinada religião, se ele não tem os dons, é outra coisa. Mas o que diferencia o capelão cristão são os dons. Eu já orei por pessoas com asma que foram curadas imediatamente. Eu terminei de orar e disse: pare e respire normalmente. A pessoa respirou normalmente naquela hora. Orei com crianças com tétano que foram curadas, pessoas com câncer que foram curadas, com AIDS que foram curadas. Aí é a capacitação sobrenatural que o Espírito Santo dá, os dons para todos os cristãos. Não é uma exclusividade minha. E a própria palavra diz que nós devemos buscar. Eu já falei isso para você quando eu falei acerca dos dons espirituais, que nós devemos buscar os melhores dons, certo? É necessário estar com a vida espiritual em dia, revestido de toda a armadura de Deus, que está lá em Efésios 6, de 10 a 20. Por que é importante? Porque, meus amados, você está entrando ali numa batalha espiritual. Muitas daquelas pessoas estão enfermas por problemas espirituais. Às vezes elas estão enfermas porque não perdoam, porque odeiam, e aí dá problema de coração, problema disso, daquilo, e aí abre brecha para Satanás entrar com outras enfermidades. Pessoas às vezes estão enfermas por trabalhos que foram feitos na macumba, no voodoo, na magia negra, no candomblé, na umbanda, na quimbanda, enfim. Então, é uma batalha espiritual. Você tem que estar consciente disso. Certo? Eu vou fazer um pequeno intervalo aqui agora